E aí pessoal, aqui é o Carliniste, ou Carlos, que é o meu nome. Bom, hoje não é viagem, eu queria bater um papo com vocês. De vez em quando eu quero fazer esses vídeos, trocando conversa, batendo um papo de capacete, papo de motoca. Sabe pessoal, eu sou um motociclista, eu me considero um motociclista tardio. Porque eu acho que eu sou aquele tipo de motociclista que começou muito depois. A maioria das pessoas, quando começa a andar de moto, elas já sabem andar desde pequenininha. Então são pessoas que desde sempre gostam de moto. E eu só vinha ter interesse de 2 anos pra cá, com 28 anos. Então eu acho que eu sou um motociclista tardio. E eu acho que o motociclista tardio, ele traz mais intensidade. Não que aquele motociclista de longa data não tenha, mas o tardio, talvez ele tenha que compensar um pouco aquele tempo perdido. Só que aí, muitas vezes acontece um problema que não é muito interessante, que é o problema de você não conseguir aproveitar as pequenas conquistas. E claro, isso acontece sempre com muita gente. Mas veja, a minha primeira moto foi uma MT-03, uma moto considerada de alto padrão para muitas pessoas. E eu era apaixonado, eu pesquisei muito sobre a MT-03, eu vi vídeos, eu ficava horas e horas no YouTube pesquisando sobre a MT-03. E aí eu comprei, fiquei muito feliz, tava, cara, no auge, aquele êxtase de felicidade de ter comprado uma moto, a primeira moto. Então eu tava muito feliz. E fiquei assim durante um bom tempo, viajava com ela, porém, infelizmente, parece que o motociclismo traz uma coisa interessante. Você tem uma moto excelente, porém você quer uma melhor. E aí eu comecei a observar que a MT-03 era muito ruim para viagem. Na verdade, inicialmente eu pensava que a MT-03 não era tão forte. Falava, cara, essa moto não é tão forte, eu quero uma moto mais forte, uma moto que, sabe, eu quero uma 4 cilindros. E aí fiquei naquela, já tinha uma moto boa, mas eu queria uma melhor. Mas não por uma necessidade ou porque realmente precisava, cara, mas porque alguma coisa na minha cabeça falava, você precisa, você vai se sentir feliz com essa moto, você vai se sentir melhor com essa moto, com uma 4 cilindros. E eu pesquisei, e eu tive mais euforia pesquisando sobre a próxima moto que eu ia comprar, que no caso era uma 4 cilindros, do que estando com uma moto, que no caso era a MT-03. E eu falei, pô, agora com a 4 cilindros eu vou andar muito, vai ser maravilhoso, vai ser uma coisa de louco. E aí eu comprei uma CB 450R 2024 na época. Era uma moto semi-nova com 6.000 km, sensacional, ronco bonito, imponente. Eu até tenho umas fotos, vou colocar umas fotos dela aí pra vocês verem. Uma moto sensacional. E aí eu fiz algumas viagens com ela. E olha como são as coisas. Um amigo meu tinha comprado uma Big Trail. Ele saiu de uma moto custom e foi para uma Big Trail porque ele começou a viajar. Eu falei, cara, eu preciso de uma Big Trail, porque eu preciso viajar. E viajar com uma CB é muito ruim, cara, é muito desconforto. E realmente, é um desconforto tremendo. Pra mim, pelo menos, eu sentia dor na perna, sentia dor nas costas. Então, aí dessa vez eu pensei, cara, isso aí é uma necessidade. Eu realmente preciso, porque senão eu vou ficar com muitas dores lombares. E aí, o que foi que eu fiz? Fiquei algum tempo pesquisando sobre moto. Só que eu não queria
qualquer moto. Eu era apaixonado pela Tracer. Eu olhava a Tracer e falava, meu, que moto louca. Eu vou viajar muito com ela. Pesquisei. De vez em quando dava um negócio e falava, não, cara, eu vou ficar com minha moto é sensacional. Aí eu pesquisava de novo, aí eu falava, cara, eu vou comprar uma moto maior, no caso da Tracer não é uma Big Trail, é uma Sport Touring, mas vamos dizer que é uma Big Trail. Porque, né? Falei, cara, eu preciso de uma dessa porque eu quero botar um baú legal e eu vou... vai ser muito massa. O que aconteceu? Depois de algum tempo eu comprei uma Tracer 900 GT 2023, 2024, que é a moto que eu tô agora. E viajo muito, amo viajar com ela, não me canso, é a moto perfeita. Porém, há algumas semanas atrás, acho que até uns 2 meses atrás, um amigo meu me chamou para fazer um off-road. E eu fui. Só que a Tracer é uma moto complicada, porque ela é uma moto baixa. E é uma moto que é uma Sport Touring, mas ela é mais voltada para o asfalto. Então na minha cabeça não dá para fazer um off-road, realmente é muito perigoso pela moto ser baixa. E assim, nesse caso, pode danificar. E o que eu estava fazendo semana passada? Eu estava pesquisando uma Big Trail de verdade para fazer off-road. Só que, cara, eu ando de off-road, sei lá, uma vez a cada... não sei... uma vez a cada 3 meses, sabe? Para visitar alguma coisa diferente. Será que eu preciso realmente de uma Big Trail? De uma moto off-road? Esse tá certinho, né? Não. O que eu tô querendo é preencher algum espaço. Um espaço que ele não vai preencher porque eu comprei uma moto Big Trail para fazer um off-road. Porque vai ter outra necessidade que vai aparecer depois, que eu vou acabar descobrindo, que vai fazer eu querer trocar de moto de novo. E toda aquela emoção de ter uma Big Trail vai passar. Vai passar. E assim, eu contei essa história toda porque às vezes você não precisa de uma outra moto. Às vezes você tem uma moto sensacional, serve pra você no dia a dia, você viaja com ela. Só que talvez por tanta coisa que a gente vê, talvez em rede social, talvez em comparação com outras pessoas, a gente acredita que precisa de uma coisa melhor. E não é assim que as coisas são. A gente tem que aprender a aproveitar o que a gente tem. Não estou falando para você não perseguir aquele sonho que você tanto gosta, que tanto quer. Estou falando para você valorizar e aprender a gostar daquilo que você tem agora. E aprender a fazer uso. Porque senão a gente vai ficar nesse loop infinito de troca de moto ou de qualquer outra coisa, de carro, de casa, de relacionamento. Isso também se aplica nisso também. E esse não é o caminho. E como eu falei, eu acho que a gente acaba ficando um pouco manipulado por rede social também. Acaba ficando um pouco manipulado por conta de coisas que acontecem no dia a dia, de coisas que a gente vê uma moto grande, bonita e quer uma, mesmo a sua sendo boa. Então eu acho que falta um pouco pra gente valorizar as nossas próprias conquistas, valorizar o que a gente tem agora e não valorizar, ou melhor, e não pensar que a gente vai valorizar depois que conseguir uma coisa melhor, entende? Porque senão a gente vai ficar nesse loop, a gente vai gastar muito dinheiro, porque vocês sabem, trocar de moto não é barato, sempre é um custo, e aí sempre tem custo de comprar acessório que você vai fazer isso. Então falta para nós desacelerar. Às vezes a gente acelera muito e esquece de pensar nas coisas de fato. Então assim, por exemplo, no meu caso, eu pesquisei, estava em tratativa para trocar de moto agora. Só que aí eu pesquisei melhor, vi algumas pessoas fazendo um off-road legal,
com uma Tracer, não off-road pesado, off-road leve, aquele off-road pra visitar uma cachoeira, que é o que eu quero fazer, cara. E pensei, não vou trocar de moto não. Eu vou adequar a minha moto para aquele terreno. E a forma que eu fiz isso foi comprando um protetor de cárter, porque é essencial, porque a moto é baixa. A moto já está com um alongador de suspensão, né? Então ela já está um pouco mais alta. E comprei um pneu mais cravudo, um 80-20, porque eu rodo muito mais no asfalto do que na terra. Da faculdade pro trabalho até minha casa não tem trecho de terra. Então pra que eu vou pegar uma moto mais off-road, que consequentemente seria uma moto, digamos assim, com mais cilindrada, que a tendência é a pessoa querer sempre aumentar, para no final eu simplesmente encontrar algum defeito e querer trocar novamente a moto. Isso aí não funciona. Isso aí é um problema muito sério que a gente precisa aprender a resolver. A gente precisa valorizar o agora, que a gente tem agora. E no futuro, se a gente quiser trocar, fazer pelas razões certas, porque realmente a nossa está ficando mais velhinha, ou porque, poxa, ela não está me servindo mais, mas com uma razão concreta. Ontem, só pra gente finalizar aqui, ontem eu tava na oficina para fazer a instalação dessas coisas que eu falei, e eu conheci um senhor. Ele deveria ter aí seus, não sei, cara, 60 anos mais ou menos. Você vê um cara super simples. E ele tem uma moto premium, que é uma BMW F850. E conversando com ele, ele falou que a moto dele tem 55 mil rodadas. E ele pegou por 25. Pouco mais de um ano ele rodou 25 mil km. Ele viaja bastante. E ele tem outra moto, que é uma Bandit, acho que é uma 1000, alguma coisa, que tá com 180 mil rodadas. Aí eu falei, cara, o senhor é muito fora da curva, porque a maioria das pessoas, quando vê uma moto muito rodada, já acha que é descartável, que a moto vai quebrar, que tá cheio de defeito, quando na verdade uma moto muito rodada pode ser uma moto muito bem cuidada. E quando uma moto às vezes é muito pouco rodada, talvez ela não tenha sido muito bem cuidada. Então existem casos e casos, certo? E ele falando pra mim, amigo, eu não vou trocar de moto simplesmente porque a quilometragem aumentou. O objetivo é esse. O objetivo não é trocar de moto todo ano, é aproveitar o que eu tenho agora, aproveitar a moto que eu tenho agora. E se acontecer de eu quiser trocar futuramente, eu troco. Mas não porque, digamos assim, a quilometragem está muito alta, ou porque eu não estou feliz com a minha. Iriam existir outros motivos. Quando ele falou isso, eu falei, cara, sensacional. Sensacional existir uma pessoa assim. Eu sei que existem várias desse jeito, mas é raro a gente encontrar. Essa é a questão. É muito raro a gente encontrar pessoas assim. Então, o recado que eu tenho para vocês, então assim, aproveita essas coisas que você tem, às vezes essas pequenas coisas, porque tem gente que queria estar no seu lugar, e esse tipo de coisa faz a gente pensar muito. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.